Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez numa celebração da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto, a maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Nesse momento, quando estaremos juntos, estaremos exaltando o nome do Senhor. Banda Gálbano estará cantando. Hoje teremos a participação especial do Quarteto Master, lá de Londrina. Estará conosco cantando duas belíssimas canções. E nós estaremos transmitindo a palavra de Deus. Consolai o meu povo, irmãos em Cristo Jesus. Na sequência, nós vamos agora homenagear os nossos aniversariantes do mês de julho. Que Deus os abençoe. Amém. Encontrei um amigo, encontrei um irmão. Descobri que não estou sozinho na multidão. Alguém que se importa, tanta coisa me diz. Num olhar, num toque, num sorriso, sabe me fazer feliz. Nós temos tanto amor pra dar. E bênçãos pra compartilhar. Vem pra cá, chega mais perto. Teu abraço é o que eu mais quero. Ter um pouco mais de amor, amor. Com certeza alguém do seu lado precisa de um aperto de mão. Ter um pouco mais de amor, amor. Quero um sorriso, um abraço apertado, querido irmão. Minha força és refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. A minha força és refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, tua paz comigo estás. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. A minha força és refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, tua paz comigo estás. Creio em meu coração, mesmo
em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem
Olá, amigos, estamos de volta agora para apresentar para vocês o Quarteto Master. O Quarteto Master é de Londrina, no Paraná. E eu quero contar uma historinha. Nós tínhamos o grupo Vozes de Cristal, éramos bem jovens e estávamos cantando na Igreja Batista do Bairro do Limão. E apareceu um jovem lá, o Bira, e esse jovem tocava gaita. E ele ficou entusiasmado. Numa próxima apresentação do Vozes de Cristal, aparece o Bira com a sua gaita acompanhando a gente para cantar. Bira, amante da música sacra, mas ele gostava mesmo era de quartetos. E a partir dali, ele começou a formar quartetos, ensaiar e cantar. Ele foi transferido então para o Paraná, mas esse sonho, essa gana de cantar e cantar em quarteto continuou. E ele formou vários quartetos, até que ele se firmou no grupo Master, Quarteto Master. E há muitos anos. Esse quarteto atravessou fronteiras, já cantou no Brasil inteiro, já cantou fora do Brasil. E agora o que você vai ver é uma apresentação no Festival de Quartetos, lá em Brasília, na primeira Igreja Batista de Brasília. Quarteto Master em alto padrão, cantando e encantando. Então temos o privilégio nessa noite de homenagear esses irmãos que estão propalando a música sacra brasileira. Quarteto Master cantando na celebração da PIB Salto. Ouçamos. Vamos juntos na santa estrada, que deserto outrora foi. Muito em breve ouviremos o coral celestial, alegria e paz perene, esperança no porvir, desde Sião entoamos gratos louvores a ti. Exaltado, soberano, tu és digno de louvor, toda a terra te se prostra, proclamando és Senhor. Vamos juntos na santa estrada, me permites a cantar, pois o inimigo agora não nos pode derrotar. Celebramos a vitória, a palavra é fiel, desde Sião entoamos gratos louvores a ti. Exaltado, soberano, tu és digno de louvor, toda a terra te se prostra, proclamando és Senhor. Santo, 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 Deus poderoso. Santo, Santo, Santo és Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
felizes a cantar, pois o inimigo agora não nos pode derrotar. Celebramos a vitória, a palavra é fiel. Desde Sião entoamos gratos louvores a ti. Desde Sião entoamos gratos louvores a ti. Gratos louvores a ti. Nessa noite, eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. E há um texto lá no livro de Isaías que diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Isaías 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, assim diz o Senhor. Agora eu quero que você entenda o conceito que eu quero passar, para que fique gravado na sua mente e no seu coração. O Senhor se manifesta para nós em misericórdia. E as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. E as misericórdias não têm fim. E elas novas são a cada manhã. Isso significa que as misericórdias vêm do alto céu, caem a cada manhã, elas não têm fim e novas são a cada manhã. Portanto, as misericórdias do Senhor, elas vêm de forma vertical. Elas vêm do alto para nós, aqui embaixo na terra. Em seguida, eu quero que você entenda agora a compaixão. A compaixão, ela é horizontal. E a compaixão veio através de Cristo Jesus, aqui na terra. Vocês se lembram do episódio na segunda multiplicação dos pães? Num registro em Mateus 15, 32, quando Jesus diz assim: eu tenho compaixão da multidão que já está comigo há mais de 3 dias e não tenho o que comer. Jesus está dizendo que ele tem compaixão daquela multidão que está ali acompanhando por 3 dias sem comer. E então, pela compaixão, Jesus diz assim: eu não quero despedir essa multidão para que, andando pelo caminho do deserto, ela desfaleça no caminho. A compaixão de Jesus pela multidão. Isso significa que a compaixão é horizontal. Se as misericórdias são verticais, a compaixão é horizontal. Pegou? Ok. Se você pegou, agora pegue a terceira coisa, que é o assunto dessa noite. Quando Isaías menciona consolai o meu povo, a consolação, ela não é vertical, ela não é horizontal, ela é elíptica, quer dizer, ela é abaulada, ela não vem diretamente, ela faz um tipo de curva para chegar. E agora, eu quero que você entenda como que é que esse processo se dá. Se a misericórdia do Senhor cai sobre nós a todo instante, a palavra de Deus diz que ela cai para todas as pessoas. Todos são do agrado de Deus para sua misericórdia. Vem para todo mundo. A compaixão, porém, ela é praticada por aqueles que recebem a misericórdia, são tocados por ela e vão para atingir o companheiro, o outro, o próximo.
Então, a misericórdia é uma prática daquele que já recebeu a misericórdia de Deus. A compaixão é uma prática daquele que já recebeu a misericórdia de Deus. E em tendo compaixão, e em praticando a compaixão, ele consegue consolar o outro pela graça de Deus. Então, se Deus é o autor da misericórdia que cai lá de cima, Jesus é o autor da compaixão pelo outro, a consolação vem através do Espírito Santo de Deus. As três coisas se juntam de uma forma magnífica para que tudo aconteça a contento aqui na terra. Sendo assim, eu pego o texto de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 1 e versículo 3. E Paulo diz assim: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Paulo está dizendo, Deus é o Pai das misericórdias. E Paulo está dizendo, ele é o Deus de toda consolação. A questão aqui é, por que Paulo está dizendo isso? O Deus da misericórdia é Pai da misericórdia e o Deus da consolação, que é o Deus de toda consolação. Significa que é um processo divino, eterno, para que aquela figura máxima da criação, que é o homem, seja alcançado de todas as formas. No versículo seguinte, versículo 4, Paulo diz assim: Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Se Deus derrama misericórdia, Cristo nos ensinou a praticar a compaixão, Deus agora, diz Paulo, consola em toda a nossa tribulação. Então eu quero que você pegue que não é alguma consolação, é toda consolação, é qualquer consolação. Deus pratica a consolação. A questão agora é, para que Deus pratica a consolação? E Paulo responde, para que nós possamos consolar. Deus pratica para que nós possamos consolar os que estiverem atribulados. Vejam só, Deus pratica para que nós aprendamos e pratiquemos para os outros que estão atribulados. Então, essa prática, ou esse intuito, ou isso que Deus está formatando, é no sentido de que você entenda que o processo divino, ele vem pela misericórdia, ele passa pela compaixão e ele chega à consolação para atingir o atribulado. Se nós estamos vivendo esse momento de tribulação, de dor, se nós estamos vivendo esse momento de recolhimento, porque estamos sofrendo ou tem pessoas sofrendo, a nossa tarefa é de consolar, é de consolação. Mas para isso, eu tenho que me apropriar da misericórdia de Deus. E eu tenho que ter o meu coração cheio de compaixão, para que assim eu possa consolar todas as pessoas. É interessante isso, porque nos dons espirituais, há pessoas que têm o dom de misericórdia. Já viram isso? O dom de misericórdia é interessante. É aquela pessoa que ela consegue discernir, perceber, notar as aflições e as necessidades. São pessoas ultradotadas por Deus para perceber as mazelas desse mundo. Mas elas não têm o dom de serviço, que é um dom diferente. O dom de serviço é o dom da compaixão. É o dom que vai e faz. É o dom que resolve. É o dom que não tem muita percepção das coisas, mas ele limpa a área. Ele faz acontecer. Ele completa aquele outro dom. Da mesma forma como Deus se manifesta através das misericórdias, ele usa as pessoas para que a misericórdia se transforme em compaixão, para que as pessoas sejam alcançadas.
E quando elas são alcançadas, é através da consolação no meio da tribulação. E então Paulo diz no versículo 4, Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós possamos consolar os que estiverem em grande tribulação. Com que consolação? A mesma que nós somos consolados por Deus, o nosso Pai. Mas o apóstolo Paulo, ele continua ainda nesse mesmo capítulo, e no versículo seguinte, ele diz assim, muitas dificuldades que nós enfrentamos são em consequência de seguirmos a Cristo. Então Paulo está dizendo que pelo fato de eu ser um seguidor, de eu praticar as boas obras, de eu manifestar a consolação, eu sofro aflições por isso. E ele diz isso é verdade, porque você nunca é bem compreendido nesse sentido, porque você bate de frente a interesses que não são aqueles de Deus. Mas a consolação, ela tem efeitos. E Paulo diz, os bons tempos de consolo que eu trago, que propicia a restauração dos outros, compensa muito mais o sofrimento em que elas estão. Quando eu pratico a consolação, o sofrimento é amenizado. Eu tenho tido algumas experiências assim. Quando eu faço contato com a pessoa em sofrimento, e eu vou com a compaixão de Cristo Jesus no meu coração, a consolação do Espírito Santo se apropria daquele momento e o sofrimento da pessoa é amenizado imediatamente. Isso é mágico. É mais do que mágico, isso é espiritual. Deus manifesta-se assim, através das pessoas. Mas Paulo ainda vai mais à frente, e no versículo 6, no capítulo 1 de 2 Coríntios, ele diz assim, se nós somos atribulados, e nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, somos atribulados. E como somos? Aí Paulo diz, se somos atribulados, é para a salvação. Mas se nós somos consolados, é para consolar. Então veja a tarefa divina. Eu consolo o outro para que eu seja consolado. É simples assim. Eu não recebo nada em troco. Eu não recebo nenhuma bênção especial. O que eu recebo é a consolação em Cristo Jesus. Essa prática é muito interessante, porque a igreja do Senhor, ela devia praticar isso. E nesse momento, nós devemos fazer isso como ninguém. É a prática da consolação para todas as pessoas. Para quê? Para que a igreja seja consolada, para que o mundo seja consolado. Então, nesse aspecto, irmãos, nós estamos mudando completamente. E a igreja do Senhor tem que mudar. Eu não posso conceber uma igreja pensando de forma material. Porque a tarefa dela é para as pessoas e no sentido da consolação, do Espírito Consolador. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de grande necessidade. As pessoas estão em grande dificuldade. E elas precisam de muitas coisas. E nós também precisamos. As instituições também precisam. Mas a tarefa da igreja não é ficar desesperada por isso. A tarefa da igreja é praticar consolação cada vez mais. E quando pratica a consolação, ela é consolada por Deus. E essa prática nós estamos vivendo agora, graciosamente. Ainda essa semana, alguém me disse assim, puxa, eu estou admirado com a prática da igreja. No momento de dificuldade, no momento em que não há dízimo nem há oferta, não há participação, mas a igreja continua a fazer, continua a aplicar em benefício das pessoas. E olhe para mim, veja se eu estou com cara de preocupação.
Nenhuma. Eu passo pelas mesmas aflições. Eu passo pelas mesmas necessidades, como a igreja passa. Mas eu não estou preocupado com isso, porque nós estamos sendo consolados por Deus no meio da tribulação. É isso que Deus quer. É isso que alegra o coração de Deus. E aí o que ele faz? Ele derrama mais misericórdia sobre nós. No versículo seguinte, o versículo 6 do mesmo capítulo, Paulo então diz assim: a consolação se materializa em nós quando nós, com paciência, suportamos as aflições. Então, o segredo da tribulação é a paciência. Eu começo a ter paciência na passagem atribulada. E essa paciência me dá suporte para receber a consolação de Deus. Então, sendo assim, o apóstolo diz: paciência, irmão. E eu digo aos irmãos e amigos: paciência na tribulação. A consolação do Senhor está a caminho. Mas ainda Paulo continua no mesmo capítulo e no versículo 8 ele diz assim: a minha esperança em vocês, e ele dizia para a igreja em Corinto, a minha esperança em vocês e de vocês é firme, é total. E quando ele falava em esperança, eu fico pensando em algo que eu disse há um tempo atrás, que é mais ou menos isso. Esperança é desfrute. Esperança é desfrute da essência do que é, sem ainda ser. Esperança é desfrute da essência do que é, sem ainda ser. Isso é esperança. Você ainda não tem nas mãos, ainda não é algo factível, ainda você não pode pegar, mas já é. Você sabe que é, no seu coração já está. Isso é ter esperança. E é essa esperança que é colocada no coração daquele que pratica a consolação. Mas eu me lembro também que eu coloquei que esperança sem o desfrute, ela não é esperança, ela é uma mera contemplação. E eu convido os irmãos e amigos a não terem apenas contemplação das coisas. Que dó, que piedade, que coisa, que lamentação. Isso é contemplação. A esperança é desfrutar do momento de necessidade das pessoas para que ela se instile nos corações. E aí Paulo dizia assim: eu sei, vocês de Corinto, os irmãos da igreja de Corinto, eu sei que vocês participam das aflições e por isso eu sou consolado. Irmãos, eu quero que você entenda agora a situação de Paulo para dizer isso. Paulo dizia isso porque ele estava em tribulação na Ásia. Olha só, ele está escrevendo para a igreja e ele numa tribulação tremenda na Ásia. E escrevendo, a situação dele era tão grave que mal ele podia se aguentar, mal ele podia suportar. E ele pensava na sua situação e ele imaginava que seria o seu último momento de vida. Ele já pensava que era a hora da partida, que ele não mais continuaria no mundo. Ele achava que ele perderia a vida naquele momento de tanta aflição, naquele momento de tanta dor. E então ele cria que Deus o ressuscitaria na eternidade. E ele se propunha que Deus faria tudo outra vez, para que a graça dele se manifestasse. E aí Paulo diz assim: as orações de vocês, para a igreja de Corinto, as orações de vocês foram consoladoras, orações que fizeram parte da operação de resgate da minha vida. É Paulo falando à igreja de Corinto. E eu falo agora para você, irmão, para você, amigo. As orações, elas fazem parte da operação de resgate. O resgate da consolação. A cada vez que nós oramos, a cada vez que nós intercedemos, é uma operação de resgate para a consolação. Paulo disse isso
E isso aconteceu na vida dele. Eu faço um parêntese aqui, porque eu acabo de receber aqui a notícia do Nico. O Nico é parente da irmã Vaneide. Acaba de ser internado na UTI com esse problema. O que nós podemos fazer tão longe? Lá em Goiás, tão longe. Nós podemos orar por ele. Nós podemos interceder por ele. Nós podemos clamar por ele. Isso faz parte dessa operação de resgate da sua vida. Isso é consolação. E eu quero que você entenda isso como crente. A tarefa do crente é essa. A tarefa do crente não é se espelhar, se conformar com a parte humana, com a parte do poder, com a parte do dinheiro, com a parte política, com a parte dos negócios, com a parte material da coisa. A nossa área é espiritual, é Deus agindo através da misericórdia, da compaixão e da consolação. E aí Paulo diz outra coisa interessante para a sua igreja lá em Corinto. Ele diz assim: eu posso até ver o rosto de vocês com as mãos erguidas, louvando ao Senhor. Posso ver isso. Eu posso ver vocês com as mãos colocadas em concha, suplicando a Deus pelo livramento dele, Paulo. A igreja orava por ele. E na sua imaginação, ele dizia: eu posso ver isso, a oração do povo de Deus. E aqui eu vou particularizar. Eu posso ver vocês, irmãos, fazendo a mesma coisa. Então, irmã Luzia, eu posso ver você fazendo isso. Irmão Marcel, eu posso ver você fazendo isso. Irmã Luciana, eu posso ver você fazendo isso. Irmã Darlene, tão longe, eu posso ver você fazendo isso. Jane, lá no Ceará, eu posso ver você fazendo isso. Anida, lá na Itália, eu posso ver você fazendo isso. Clícia, lá nos Estados Unidos, eu posso ver você fazendo isso. Eu posso ver, porque as orações independem do lugar e elas fazem parte dessa tarefa de Deus, dessa operação de Deus que pode abrandar, mudar e acertar todas as coisas. Então Paulo diz assim: se a coisa funciona assim, eu quero que vocês não sejam ignorantes dessa verdade eterna. A oração funciona e ela funciona como consolação. Então sejam consolados, irmãos. Sejam consolados, amigos. E agora, eu me alegro para dizer com vocês. Paulo foi livre, Paulo foi liberto, e agora ele dizia para a igreja: agora livre, eu posso dizer para vocês com a consciência limpa, completamente purificada. E eu posso dizer para vocês com a minha fé intacta em Cristo Jesus, que eu posso encarar de novo tudo que vier, com a minha consciência limpa, com a minha fé intacta, de que a misericórdia de Deus em mim, ela se transforma em compaixão e se transforma em consolação para atingir todas as pessoas. E isso não com manobras humanas, mas através de ações de Deus, através da minha vida e da vida de vocês. Eu finalizo assim. Amigo, irmão, você que me ouve e é crente em nosso Senhor Jesus Cristo, a sua tarefa é se apropriar das misericórdias de Deus. E é através dela que nós não somos consumidos. Quando você se apropria dela, ela se transforma em compaixão. E a compaixão de Cristo entra de tal forma que você consegue enxergar o outro como seu irmão, como seu companheiro, como seu necessitado à beira do caminho. E quando você se aproxima dele, você se aproxima cheio de compaixão. Compaixão do alto céu, que cura, que liberta, que sara e que faz parte de um projeto libertador. Quando fazemos isso como indivíduos,
como servos de Deus e como igreja do Senhor, o mundo é totalmente mudado. Essa é a tarefa da igreja. E essa é a tarefa que nós nos propomos como primeira igreja batista de Salto. E que Deus abençoe a vida de cada um, a sua, a da sua família e a de todos os irmãos que oram, que intercedem e que ajudam as pessoas. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Novamente, nós vamos ouvir o Quarteto Master, lá de Londrina. Quarteto do meu amigo Bira cantando. E agora exaltando o nome do Senhor. E eles estão cantando maravilhosamente. Siga com eles nesse louvor a Deus, para que o Senhor possa nos abençoar. Mas antes deles, eu quero orar por sua vida, para que Deus abençoe e abençoe a vida de todos nós. Pai eterno, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias. Nós te agradecemos pela compaixão de Cristo Jesus. E nós te agradecemos pela consolação do Espírito Santo. E nós te agradecemos, porque no meio da tribulação, somos consolados para consolar os outros. E que todos à nossa volta sejam consolados e confortados. Oramos assim, no nome de Jesus, nosso amado Salvador, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Quarteto Master. Música de bodas ou sujar. A noiva adornada já está. O céu está preparado e você é o convidado. Música de bodas ou sujar. Família e amigos vão chegando. Todos são chamados a entrar. A noiva está pronta e aguarda o momento quando o noivo então voltar pra lhe buscar. Música de bodas ou sujar. A noiva adornada já está. O céu está preparado e você é o convidado. Música de bodas ou sujar. Breve deixarei o mundo aqui. Vou à cerimônia lá no céu. O Pai irá guiar-me pela terra de esplendor. Já estás preparado para subir. Música de bodas ou sujar. A noiva adornada
Deus ama o que dá com alegria. Como é bom ofertar ao Senhor. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom, sim, como é bom. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom ofertar ao Senhor. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom, sim, como é bom. Trazei agora sobre o altar dízimos e ofertas, Dízimos e ofertas. e fazem prova, oxe, diz o Senhor. Diz o Senhor. Sobre vós derramarei uma bênção sem medo.